entrevista do dia, o secretário de Educação de Bauru, Walter Vicione. Walter, prazer em tê-lo aqui pela primeira vez no Cidade 360. O prazer é todo meu, Café, estar aqui com você, com o Bizarra. Carol, para mim sempre é importante poder esclarecer pontos a respeito da ação da Secretaria da Educação. Eu queria também cumprimentar os seus ouvintes, né? Um bom dia a todos eles. Ô Walter, fala um pouquinho do teu currículo aí, porque é uma das novidades desse ano da segunda gestão da Suelen, né? Nós tínhamos ali o Guirardello fazendo um trabalho e informação que vinha que ele foi para esse setor para ajudar na estruturação, como ele tem formação em arquitetura, né, essa parte mais física, né, e foi para a SEMA, e a sua chegada foi uma surpresa, porque não é alguém aí do nosso meio de convivência, nem de carreira local. Fala um pouquinho do Walter. Então, eu sempre fui uma pessoa dedicada à educação, né? Eu me lembro quando eu fui fazer o colegial, na minha época era o colegial. Na minha também. Em que você tinha o científico com duas saídas, né? Uma era para exatas, outra para biológica. Eu queria fazer o clássico e fiz o clássico, mas meu pai, na época, ferroviário, meu também, ferroviário. Da Companhia Mujana, lá em Casa Branca, dizia, você faz o que você quiser, desde que você faça o normal, né? A escola normal de formação de professores primários, né? Que, acho que meu pai tinha essa visão de que aos 18 anos, quando eu terminasse o curso, 17, 18, que eu já tivesse uma profissão. E isso foi muito bom, porque depois eu entrei na universidade e precisei pagar pensão, pagar minha estadia lá, e o cargo de professor me permitiu que eu começasse a dar aula nas chamadas escolas de emergência, né? No passado tinha uma lei que permitia isso nas periferias das grandes cidades, onde tinha uma ocupação desordenada, tinha criança, o Estado colocava um professor, geralmente de aula multidisciplinar. Isso me despertou uma grande paixão pela educação. Depois dessa fase das escolas de emergência, eu entrei no Senai em 1970, onde eu fiquei por 48 anos. Chegou a conviver com o Pedro Grava lá, Zé Notelli, ou não? Acho que sim. O Pedro ele foi diretor aqui, né? Foi Jurandir, né? Depois o Reinaldo Munhoz. O Reinaldo Amigão também, grande. Agora o Redondo, né? Está fazendo um excelente trabalho. Eu convivi com eles. Eu comecei como professor de aulas gerais e terminei, me aposentei em 18, eu fiquei 15 anos como diretor estadual do Senai e do SESI. Mas você não estava morando em Bauru? Estou morando em Barra Bonita, minha esposa de Barra Bonita. Perfeito. Né? O Walter, e pensando, né, toda essa sua trajetória na educação, né, eu ministro aula também há mais de 40 anos, e você tem um desafio aqui em Bauru, que é o ensino infantil e municipal. Sim. Qual é a tua visão para esse público? O que seria, assim, olha, depois de 4 anos à frente da pasta, o indicador que eu mais estou procurando, que eu mais perseguirei para entregar na minha eventual saída, né, se não tiver uma continuidade, será qual? Ou quais? Em primeiro lugar, acho que seria a universalização do atendimento das crianças de 0 a 5. Né? Hoje, a nossa oferta não cobre toda a demanda por esse grau de crianças ensino. Fora de creche, por exemplo. Fora de creche, fora da pré-escola, né? Que a creche vai do 0 aos 3, a pré-escola de 4 a 5, né? E que eu acho que é o alicerce do nosso desenvolvimento humano, da nossa aprendizagem, da formação das pessoas, né? Está ali o forte alicerce, começa no nascimento. Eu até acho que é antes do nascimento, porque você tem os pré-natal, você tem a proteção à saúde da mãe, né? Enfim, é uma fase muito importante. E a gente tem demanda por essa oferta, né? Ao mesmo tempo, eu gostaria de modernizar muito a questão buscar, né, por todos os meios, a questão da melhoria da qualidade da educação da escola pública, né? Hoje a escola pública é o patinho feio, né? Na minha época, a gente dizia, quem ia para a escola
privada, nós costumávamos dizer assim, papai pagou, passou, né? Não sei se você lembra dessa Verdade. expressão. Eu estudei só em escola pública, Eu né? também, eu também. Então eu tenho esse compromisso com a qualidade da escola pública. Acho que Bauru tem excelentes condições. Bauru é uma cidade educativa, né? Tem uma rede municipal com professores que são motivados, né, a levar os alunos de um patamar para um patamar melhor. Eu percebi isso nas conversas que a gente tem. Temos que modernizar, né, um pouco a questão da gestão escolar. Nós estamos comprando agora, já tinha começado com o Nilson, que aliás fez um bom trabalho né, embora ele fosse, digamos assim, arquiteto, né, ele sempre permitiu que as pessoas que estavam ao lado dele conseguissem promover melhorias na educação. Então, o Nilson fez um bom trabalho. E eu gostaria de dar continuidade. Foi isso que a prefeita Suelen, quando me chamou, me pediu, né? Ela quer atender universalmente essa faixa etária. A outra, quando a gente fala do Fundamental 1 e Fundamental 2, nessa área, a nossa ação a rede municipal, ela compartilha com o Estado, né? Sim. Então, a gente tem muito poucas escolas na área do ensino fundamental 1 e 2, temos 16, mas gradativamente vamos tomando. Uma outra meta é o regime de tempo integral, do 0 ao 5, para quem optar por essa, porque tem famílias que preferem o ensino, vamos dizer assim, o tempo parcial, né? Nesse caso, a gente vai estar buscando também universalizar as novas escolas que serão entregues no decorrer desse ano. Já foram planejadas para educação em tempo integral, em regime de tempo integral. As crianças vão ficar conosco mais tempo do que ficam hoje. E é isso, acho que... Como é que você se aproximou da prefeita Suelen? Acho que amigos, né? Amigos que indicaram. Acabou trazendo seu nome. Eu imagino que seja isso. Tá bom. Do ponto de vista, a gente sempre coloca aqui que tanto a educação como a saúde não há recurso que esgote, né? Quer dizer, você sempre vai ter demandas, né? Tem um orçamento aí previsto que, por força de lei, chega a 25%, e não é pouca coisa. E a gente sempre faz colocações que, por vezes, não é só o recurso, é uma questão de gestão mesmo, né? Você tem que otimizar a utilização desses recursos, valorizando o quadro funcional, dando infraestrutura, motivando, investindo na parte pedagógica. Do ponto de vista dos recursos que que você vai administrar durante esse ano, está contente? É aquilo que dá para efetivamente colocar? Porque nós temos também um outro grande desafio em Bauru, que tem sido destinar esses recursos, né? Teve até uma comissão especial de inquérito, porque houve uma compra de imóveis para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, evidentemente ficou claro isso, 35 milhões. Houve um questionamento na compra de um material pedagógico chamado Palavra Cantada, com mais de 5 milhões de reais. Nós podemos ter uma efetividade na execução orçamentária para não chegar lá no fim do ano dizendo, olha, eu preciso arrumar alguma coisa para gastar porque eu não vou cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Não, aqui na minha gestão, já o ano passado, alguns anos depois, mesmo na gestão da Suelen, gastou normalmente. Acho que isso foi um ajuste acredito, né? Um ajuste dos primeiros anos de governo dela, né? Sempre a gente tem que ajustar alguma coisa, né? Então, eu asseguro para você que nós vamos realizar os 25%, talvez um pouco mais dos 25%, sempre dá uma 25,2%, 25,3%. É o mínimo, né? É o mínimo. Né? Nós vamos fazer isso, estamos buscando uma certa racionalidade. Eu tenho uma formação na Europa, eu estudei na França no Instituto Internacional de Educação, de Planejamento e Administração da Educação, e os cursos que eu fiz lá têm um viés econômico, é muito fundamentado em indicadores. Eu também venho da iniciativa privada e tal, né? Então há possibilidades ainda, eu sempre acreditei nisso, por melhor que esteja, sempre é possível melhorar, né? Ainda mais. Então eu tenho certeza que a gente aqui vamos destinar dinheiro efetivamente
para a melhoria da qualidade da educação, que as nossas crianças precisam disso, né? O Brasil precisa de uma educação transformadora, mesmo que transforme as pessoas. A gente não tem que sair dos diagnósticos, né? Eu conheço muitas instituições no Brasil que são especializadas em fazer diagnóstico da educação, mas falta a ação seguinte, né? O Câmara Cascudo que dizia que o Brasil não tem problemas, né? Tem soluções adiadas. Né? Você entende? Então, eu sou muito mais da prática, né? Tenho encontrado um pouco uma dificuldade para entender essa questão estatutária, né? Que eu venho sempre da área CLTista, né? É uma outra realidade. É um choque, né? É um choque. Mas acho que eu vou me adaptar bem. E se eu não sentir bem, o cargo é da prefeita, né? Então, como você disse, eu espero ficar os 4 anos e fazer um bom trabalho. Muito bom. São 7h17, conosco aqui, Walter Vicione, ele é o novo secretário da Educação de Bauru. Só antes de a gente entrar na questão mais operacional, quem olha um pouco o envelhecimento da população, ou a parte demográfica brasileira, a gente sabe que está em curso, né, uma expectativa de vida ao nascer já mais elevada, e mais do que isso, né, a sobrevida, né, dados apontam que quem chega bem aos 60 tem mais uma sobrevida de 20. E o menor número de nascimentos, ou seja, o número de crianças por casal, né? A senhora acredita que, com o passar do tempo, essa necessidade de destinar 25% do orçamento para a educação infantil pode sofrer alguma alteração? Por exemplo, há um projeto que englobaria os 15 da saúde com os 25 da educação, e o município teria liberdade nos 40% conforme a sua realidade. Então, o Bauru pode ter uma realidade de canalizar mais dinheiro para a saúde, sei lá, Pederneiras pode ser mais para a educação. Como você vê uma possível mudança nessa exigência, até para evitar isso, né? Eu sou obrigado a gastar quando, às vezes, não tem essa necessidade. É difícil de falar sobre isso. Você tem razão, a pirâmide demográfica brasileira ela está se achatando, né? As pessoas vivem mais, felizmente, né? Para nós, inclusive. Embora eu ache que eu tenha mais passado do que o futuro, né? Eu já estou com 78, né? Mas faltam 2 para chegar aí no seu limite. Mas chegou bem nos 60? Cheguei bem, né? Então, como tem mais um contrato com a Sueli de 4 anos, fica tranquilo, tá? Então, a questão, por exemplo, dos 25, né? Eu olho, eu diria para você, não dá para falar sim ou não, mas dá para dizer o seguinte: a realidade é uma realidade em movimento, né? E a única certeza que a gente tem é a certeza de que haverá mudanças, né? Essa pode ser uma mudança, poderá acontecer um dia que a realidade brasileira nos leve a fazer um outro tipo de investimento, talvez no cuidado à velhice, né? Como tem menos a primeira infância hoje é o principal, né? Talvez, não sei, talvez. Não, porque o aprendizado vai ser para o resto da vida também, aquela história de aprender pelo longo da vida. E o que me remete também a um trabalho que o CODESE tem feito e alerta, que são os bens públicos, né? Por exemplo, as construções de escolas, na minha visão, já deveria contemplar essa versatilidade, né? Eu não posso só fazer mictórios, por exemplo, para crianças. Eu já tenho que criar alguma condição para lá na frente, vai que aquela escola não abrigue mais crianças e possa abrigar alguém da terceira idade, né? Ter já essa visão de otimização também, de utilização dos recursos. Precisa ter um olhar sempre para frente, né? A educação sempre se coloca no horizonte você sabe tanto quanto eu que é professor, no horizonte de futuro, né? Com essa visão muito para frente, né? Você tem a questão também da movimentação, né? A população não é uma população que está fixa, né? Hoje a criança está aqui, amanhã ela está num outro lugar. Essa mobilidade social é muito forte, né? Você vê o Canadá, os ônibus amarelos, né, que vieram do Canadá, eles tiveram que adotar essa prática para levar os estudantes para a escola, né? Porque você tem essa mobilidade, né? Eu acho, se você olha São Paulo, por exemplo, eu fico vendo Caetano de Campos,
na Praça da República, né? Hoje é a Secretaria da Educação, porque não tem mais crianças ali, né? Então, é uma coisa que a gente tem que realmente ter em conta essa visão de que a realidade é uma realidade que estará sempre em movimento, né? E a gente tem que estar atento a essas possibilidades, né? Enfim, estar aberto a isso, né? Então, eu vejo assim, vejo que as escolas também precisam mudar a sua arquitetura. Eu acho a arquitetura da escola, a concepção arquitetônica de uma escola, para mim, é uma variável educacional, né? Você trabalha com forma, você pode trabalhar conceitos tão subjetivos quanto o belo, né? Eu tinha um professor que dizia, para definir o que era belo, ele dizia que o belo para o sapo era a sapa, né? Para mostrar a subjetividade. Então, a arquitetura, hoje, a organização da sala escolar, tudo educa. Você falou do banheiro, os mictórios, né? Eu acho que o banheiro é um espaço de educação, né? A forma como as crianças usam aquilo, depois como elas vão usar como adolescente, depois como vão usar como adulto. Então, a educação, na minha visão, a gente tem que aproveitar todos os momentos. A educação, ela está fora também do muro da escola, também se educa além dos muros da escola. Né? E esse é um grande Pelo equívoco, exemplo, né? o grande equívoco de algumas famílias que imaginam que a escola é um depositório, né? É O problema da educação não é comigo, quando na verdade é uma extensão. Nesse aspecto, como é que você vê a introdução da tecnologia, né? Se a gente olhar os filmes de antigamente, lousa, giz, né? Se a gente olhar as escolas brasileiras há pouco tempo, lousa e giz. Eu sou do período em que começamos a introduzir o retroprojetor, depois veio o videocassete, hoje a gente tem lá o data show e tudo mais, né? E nós temos a chegada da inteligência artificial. E temos também uma proibição em nível nacional de não uso dos smartphones. Claro que nós estamos falando das criancinhas de 3 anos, não, mas o adolescente também. Como é que você vê essa questão? E aí eu coloco um recorte. E esse professor, ele está antenado a isso? Na sua política educacional local, a tecnologia vai ser introduzida e esses professores terão treinamento, capacitação para ter uma aula mais dinâmica, mais gostosa, mais interativa? Sem dúvida nenhuma, né? A tecnologia, né, de informação é uma ferramenta extraordinária. A gente precisa saber usá-la. Lamentavelmente, nesse ponto de introdução dessa tecnologia, essa é a minha visão muito particular, privada, né? Ela foi mal feita, né? No sentido de que comprou-se tablet, comprou-se lousa digital. Então, enfim, uma série. A lousa ainda até que vai, mas computadores e tablets sem que você tivesse o conteúdo antes, sem o que soubesse que você ia fazer com eles, né? Quer dizer, isso para mim é uma ação de governo. E a educação no Brasil, ela tem, eu distingo a ação de governo de ação de Estado, né? A educação é uma coisa para Estado, independe de partidos. Ela é a questão básica de segurança nacional, na minha maneira de entender. Você precisa ter um povo inculto, é complicado, né? Você vê esses furtos nas nossas escolas, né? As pessoas não conseguem entender que aquilo é um bem público, é seu, é de todo mundo, né? Então ele destrói uma coisa que é sua, né? E que vai facilitar para os outros, né? Vai atrapalhar nossas crianças, enfim. Eu sou dessa opinião de que tem que ser ação de governo. A gente resolve, às vezes, pontualmente as coisas, né? Então, a tecnologia, nós temos aqui, tenho conversado com a prefeita Suelen, né? É a nossa intenção introduzir na rede municipal de educação a robótica, não o ensino da robótica. O ensino da robótica é para o Senai, né? É para automatização industrial, mas o ensino da robótica para você desenvolver ciência, tecnologia, engenharia, matemática, artes, porque o robô, a linguagem de computação, porque você pode com a robótica programar por meios de blocos, o que facilita o pensamento e o desenvolvimento da pessoa, ela se torna autoral. Então, além disso, a gente quer promover a leitura, né? Facilitar essa questão da leitura, a participação das famílias, né? O pai poderia ler
para o filho livros, né, e ter um momento disso, mas como você disse, muitas vezes os pais terceirizam para a escola essa ação, né? Eu costumo dizer, Café, que meus primeiros educadores, todos nós somos educadores, né? E os meus primeiros educadores foram meus pais. E eles tinham o primário, né? O que seria hoje o Fundamental 1, nem sei se concluíram, né? Mas com eles eu aprendi valores, né? O currículo não ensina valores, não ensina princípios, né? Quem ensina valores, princípios, ética, são os professores, né? Então essa questão do valor é muito importante. A família tem um papel fundamental nesse processo, e a gente quer envolver as famílias nesse processo de desenvolvimento humano das nossas crianças para ter um Brasil bem diferente. Agora, Walter, nem tudo são flores, né? Nós tivemos essas questões envolvendo aí o vandalismo, há um questionamento de uma força de segurança, que isso envolve questões de gente, né? Fala-se numa guarda municipal, mas está distante da gente. Tem também a lei de responsabilidade fiscal para poder estruturar uma guarda municipal a contento. Tem o DGEM, que é uma possibilidade, né? Equivocadamente, acho que a prefeitura disse que era atividade delegada, mas é o DGEM especificamente que pode fazer um trabalho ali. E a gente tem insistido também com o uso da tecnologia, né? Os vídeos de monitoramento. Hoje nós temos aí portarias inteligentes em vários edifícios privados, né? O que vai ser feito de maneira efetiva, porque esse cidadão que está vandalizando a escola pode ser o mesmo que eventualmente rouba fio, o mesmo que danifica placas de sinalização, ou seja, ele não está nem aí com a comunidade, e muitos deles são noias até, que usam desses recursos para realimentar o próprio vício. Então, nós não temos uma solução de curto prazo, e nem acho que de médio e longo prazos, para a questão desses vândalos. O que vai ter que ser feito é mesmo um trabalho preventivo. O que está sendo pensado e o que nós podemos dizer aos pais e responsáveis e à comunidade de uma forma geral? A gente tem hoje, eu fui convocado pela prefeita Suelen. Uma reunião hoje, né? Uma reunião hoje com a Polícia Civil e Polícia Militar. Então, a primeira ação, eu acho que ela é importante enquanto a contratação esse processo de licitação, que já começou, viu? A contratação de todo o monitoramento, de vídeos, né? Isso vai acontecer. Sempre esses processos licitatórios, eles são complicados, né? Na administração pública, você só pode fazer o que a lei proíbe, né? Diferente, só pode fazer o que a lei permite, né? Não o que você quer fazer. Enquanto que na privada você pode fazer o que a lei não proíbe, né? Eu posso fazer, mas no serviço público você pode fazer só o que a lei permite. Então isso leva um pouco mais de tempo, mas na primeira ação agora vai ser essa questão de discutir uma ação, digamos, delegada, né? A ação delegada nos permite ter uma parceria muito efetiva e concreta com a Polícia Civil e Polícia Militar. É isso que vai tratar hoje a reunião com a prefeita, né? A gente quer começar a resolver isso, ou pelo menos reduzir essa escala, porque realmente eu fiquei surpreso, né? É muita coisa em pouco tempo, né? Muita coisa em pouco tempo. Parece até que é uma coisa orquestrada. Eu tenho dúvidas, né, sobre isso. Porque, mas o que seria o quê? Orquestrado em que sentido? Sei lá, alguém querendo prejudicar, ou quadrilhas mesmo, que têm encontrado na escola a facilidade, né, de conseguir. Eu acho que tem muito a ver com essa facilidade, né? Porque você não tem nenhum tipo de proteção, e eles se sentem ali, convivem naquela comunidade, quando vê um vacilo, não tem a dúvida que entra, né? E as nossas escolas também, elas, para atender melhor a população, elas não são escolas centrais, né, assim, que estão no centro de cidades, elas estão nas periferias, estão nos bairros que estão se formando, enfim, elas são vulneráveis até certo ponto. Então, eu acho que a atividade delegada, num primeiro momento, nos dá fôlego para... Lembrando que não é atividade delegada, é o DGEM, que é um outro tipo de convênio, e a prefeitura vem insistindo nessa questão. Tá, o próprio Coronel Meira, que foi autor da lei, falou conosco, tem um braço, que é o DGEM, que é capaz de fazer as rondas e tudo mais. A atividade delegada não pode fazer esse tipo de trabalho de vigilância
ostensiva. Tá? Então é o DGEM, que também é um convênio com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Né? Só para ficar claro isso aí. Então, eu peço desculpa aí Não, por que é não isso, ter tranquilo. uma compreensão Nós perfeita também tínhamos dúvidas. Nós também dessas tínhamos questões, dúvidas. mas obrigado pelo esclarecimento. A gente, independentemente disso, há um processo já licitatório em curso, né, para contratação de empresas de segurança, com botão de pânico, Então, isso é uma coisa também importante, né? Que foi prometido lá atrás, mas não cumpriu. O Alexandre Colinha, nosso repórter, ele é jornalista investigativo nessa área da polícia, ele reforça aquilo que eu acabo de dizer, né? Ele também não entende que seja uma coisa orquestrada. Há indícios claros de dependentes químicos, tráfico de drogas, etc. Então, não seria algo político aí ao ponto de tentar bater no seio da administração municipal, né? Então, acho que isso está descartado. Do ponto de vista, só uma outra coisa pontual, nós tivemos uma ação que, ali no Jardim Europa, em que aquelas famílias saíram do local, foram retiradas para uma construção de Minha Casa Minha Vida, dando vida digna para essa. É uma promessa lá atrás. Eles foram colocados em vários locais, né? Houve uma série de críticas sobre o modelo com que isso foi feito, inclusive na questão da proteção animal. E há uma reclamação de que as crianças estão desamparadas porque foram colocadas em várias moradias e não estão tendo acesso ao deslocamento do veículo, né? Do ônibus escolar. Isso chegou até a sua secretaria? O que nós podemos dizer para essas famílias? Então, esse é um dos problemas que eu, assim, deparei, né? Que é essa mudança para melhorar a qualidade de vida dessa população, ter sua casa própria e tal, né? Mas ela não foi antecipada de ações no campo da educação, de forma que, como eu sempre disse, a mobilidade, né? As pessoas se mobilizam, mas a educação não tem essa velocidade de acompanhar esse movimento. É uma realidade que está movendo, né? Nós estamos trabalhando fortemente para acertar essas crianças. Eu lembro que o município ele tem uma atividade educacional compartilhada com o Estado, né? Do 0 ao 5 é nossa responsabilidade e a gente pretende até o final deste governo aqui atender universalmente todas essas crianças. Vai ter a vaga lá para essas crianças. A dificuldade muitas vezes é a distância, né? Também estamos usando um sistema de georreferenciamento, é novo. As pessoas, quando se inscrevem, os filhos, a gente já faz o georreferenciamento por um software, por um programa de computador que nos dá isso. Então, a gente agora está trabalhando um pouco mais com dados, porque faltam esses dados, né? Precisamos e estamos comprando um sistema de gestão da educação para o município, porque a gente possa, então, planejar melhor essas ações, né? Então, às vezes, o terreno não está onde estão as crianças. Sim, sim. Mas esse caso está contigo ali nós vai ser equacionado. Inclusive, temos conversado muito com a promotoria pública do Ministério, né, buscando encontrar soluções, né. A gente também tem uma legislação que trata da qualidade da educação, reservando para as crianças, dependendo da idade, de 0 a 3 e 0 a 5, são 2 metros quadrados por aluno, né? Então, a gente às vezes tem os nossos espaços limitados, porque a escola já estava lá. Sim. Então, aí não dá para a gente lotar aquilo e nem queremos fazer da escola municipal um depósito. A gente quer ter uma ação educativa desde o 0 ano, né? Na sensibilização. Então, mas é um problema que está no radar, aí a gente vai... Bom, Walter, esse ano quero agradecer a sua presença. Teremos outras oportunidades, né? Nosso tempo é curto, né? E a gente quer tratar de tantos temas, né? Mas desejamos aí que você tenha uma gestão de excelência e que efetivamente esses seus objetivos sejam norteados de sucesso ao final da sua gestão. Eu vou fazer o meu melhor, Café e Bizarra, vou fazer aqui o que for possível, tal, porque no fundo eu estou aqui por essa paixão na educação, por acreditar que eu posso dar uma contribuição na gestão da Suelen, né?
E se eu sentir que isso não vai, eu vou continuar me esforçando mais ainda para acontecer, porque a gente tem obstáculos sempre, e o nosso papel é tentar superá-los da melhor maneira possível e fazer uma gestão da educação em Bauru que possa ser de fato exemplar e resolver esses problemas. Conversamos com Walter Vicione, secretário da Educação do município.